Meados de maio de 2002, Sheila Albuquerque estava em casa fazendo alguma coisa, sem ser no seu quarto. De repente ela escuta o seu filho Bruno, de 6 anos, gritando que nem um maluco no quarto dela. Ela corre, entra e vê uma criança bem gordinha, em pé, em cima da cama, pulando e apontando para a televisão. E quando ela olha, era o comercial de TV, o TV Spot de Homem-Aranha, do Sam Raimi, lá de 2002, anunciando que o filme ia estrear no cinema na semana seguinte. Algumas semanas depois a gente foi ao cinema, eu sento naquela poltrona, olho pra tela, quando começa o filme eu fico preso na poltrona, não consigo piscar os olhos, fico completamente congelado, gelado de verdade. Minha mãe pergunta, meu filho, você tá passando mal? E eu digo, mãe, é igual nos quadrinhos. Imagina o choque pra uma criança de 6 anos que nunca tinha visto um filme de super-herói no cinema, isso não existia na minha época. Vai pro cinema, senta e vê um negócio idêntico. Assim, ele vê ganhando vida. Uma coisa que ele só via no papel, desenhado, sabe, estático. No máximo um desenho animado na TV Globinho. É, minha época. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio de uma série especial que eu vou fazer durante toda essa semana. Todos os dias um vídeo analisando algum filme do Homem-Aranha. Começando com Homem-Aranha de 2002, do Sam Raimi. A gente vai fazer do Homem-Aranha 2, do Homem-Aranha 3, do Espetacular Homem-Aranha 1 e do Espetacular Homem-Aranha 2. Bruno, não vai fazer os do Tom Holland? Não vou fazer o do Tom Holland porque já tem crítica aqui no canal dos dois filmes dele. Então eu recomendo que você pesquise no nosso canal da SB Cinema depois, com calma. Pra quem não me conhece, sou o Bruno Albuquerque e vamos fazer esse especial a partir de agora, começando em 3, 2, 1. E eu não tô com o filme aberto aqui, vamos abrir o filme aqui rapidão pra gente poder... Eu vou abrir o filme aqui e vou ver com vocês o filme, tá? A gente vai ver algumas cenas juntos e a gente vai analisar o filme juntos, tá bom? Então agora vai dar certo. Vamos lá para Homem-Aranha 2, quer dizer, Homem-Aranha de 2002, dirigido pelo Sam Raimi. Pra começar, eu preciso deixar algumas coisas bem claras antes da gente começar a falar do filme mesmo, tá? O Homem-Aranha do Sam Raimi, pra mim, ele é uma aula de cinema, principalmente de roteiro. Bruno tá dizendo que filme de super-herói é aula de cinema. E O Poderoso Chefão, e 2001, Odisseia no Espaço, e os filmes do Akira Kurosawa. Gente, a gente sabe que esses caras, que nem o Celton Mello fala lá naquele curta-metragem dele, são os faixa preta, são os samurais do cinema. Mas isso não impede que um filme de super-herói seja bem dirigido. Isso não impede que um filme de super-herói seja bem escrito, conte uma boa história, que emocione. E esse filme, ele acerta em tudo. E ele foi revolucionário não só por trazer essa onda de filmes de super-heróis que a gente vê hoje, os filmes do Marvel Studios, os Vingadores, os X-Men, todo mundo assim. Na verdade começou com os X-Men em 2000, mas foi o Homem-Aranha do Sam Raimi em 2002 que... cara, foi decisivo pra gente conhecer, pra gente começar esse cinema de super-herói que a gente conhece hoje, tá? Então, eu tô dizendo isso de uma forma bem clara pra não ter aqueles engraçadinhos falando, pô, você dá aula de cinema, você fala sobre cinema, tá dizendo que filme de herói é isso? Filme de herói pode ser isso sim, filme de herói pode ser excelente, como esse filme é excelente, como Homem-Aranha 2 do Sam Raimi também é excelente, e tantos outros filmes de super-herói que eu também julgo serem excelentes, tá? Vamos lá, detalhe importantíssimo que a gente precisa deixar bem claro antes de começar, eu vou até trocar aqui pra minha imagem, inclusive peço desculpas aí pelas espinhas, eu tive esse acesso de espinha essa semana, não dá pra explicar muito bem porquê. Esse filme não está preocupado em contar uma história com uma narrativa com um ponto de vista naturalista, ou seja, pé no chão, próximo à realidade. Ele não é um Batman do Christopher Nolan. Essa aí foi uma outra onda de super-heróis que inclusive nasceu em decorrência dessa. A gente pega um filme verborrágico, um filme exagerado, um filme caricato, assim, de propósito, como Homem-Aranha, Homem-Aranha 2 também, Homem-Aranha 2 um pouco menos. Esse filme é bastante. E aí o Batman do Nolan vem em resposta a isso para tentar encontrar um outro tom de super-herói, um tom mais sério, um tom mais dramático, que também funciona, mas a gente não pode analisar esse filme do mesmo ponto de vista que a gente analisa o filme do Nolan. Ali é uma outra proposta, é uma outra pegada, é uma outra vibe. Aqui é um filme que, na minha opinião, ele consegue transpor das páginas dos quadrinhos para a tela do cinema com maestria as cores, a energia, a alegria, as sensações de ler uma história em quadrinho, só que você vendo imagens em movimento no cinema, tá? 24 frames por segundo. Então, gente, tudo é exagerado, as falas são exageradas, as interpretações são exageradas. Eu fiquei sabendo recentemente que tem pessoas que acham esse filme ruim por ser exagerado, mas é justamente por ele ser exagerado que ele é bom. Isso me lembra um pouco a mesma crítica que eu vejo de vez em quando algumas pessoas falando do Speed Racer das irmãs Wachowski. Pô, é muito desenho animado. Cara, é um filme baseado no desenho animado, o que é que você esperava? Eles têm uma vibe um pouco parecida, exagerada, escrachada. O Speed Racer um pouco mais, mas me lembra um pouco esses dois filmes, tá? Dito isto...
Vamos analisar esse filme. Os primeiros minutos desse filme, eles são uma aula de exposição narrativa para qualquer roteirista. A gente brinca muito aqui no canal da SB Cinema com o Christopher Nolan, né? Alguns filmes dele que tem uma exposição narrativa exagerada. Sempre que algum filme ele faz a exposição narrativa de uma forma não muito legal, a gente pontua isso aqui nas críticas, pontua isso aqui nas análises que a gente faz semanalmente aqui. Então, eu acho que esse filme ele nos dá uma aula de como fazer isso da maneira correta, de uma maneira que não nos insulta, tá? Então, logo nos primeiros 10, 15 minutos do filme, ele estabelece muito bem todos os principais pontos que nós vamos ver no decorrer da história. Isso é importantíssimo em qualquer roteiro, mas especificamente nesse, cara, você vê como nenhuma cena é gratuita. Nenhuma cena está ali à toa. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, que a Ana Maria Baiana fala no livro dela, Como Ver um Filme, nada em um filme está ali por acidente, mas aqui, cara, é essencialmente tudo, absolutamente cada fala, cada cena foi milimetricamente plantada para poder conduzir essa história para frente. Vamos começar conhecendo o Peter Parker, tá? Eu vou só reorganizar aqui para eu poder ter uma área de trabalho um pouco melhor aqui para mim. Olha só como é que o Peter Parker ele é apresentado, cara. Nós conhecemos a Mary Jane Watson, ele tem a narração dele de fundo, ele tá narrando a própria história dele. E, cara, olha só, como é que a primeira vez que a gente vê o Peter Parker, a gente nem vê o rosto dele, a gente vê a mão dele batendo na janela, implorando para entrar no ônibus da escola. E aí quando a gente vê outra imagem, a gente vê uma câmera em primeira pessoa do motorista do ônibus, vendo ele pelo retrovisor, vendo o que tá acontecendo com ele. E quando corta pra gente ver a reação do motorista, olha a reação do motorista, cara. Ele tá satisfeito com aquilo. Ele tá feliz em tratar o Peter Parker daquele jeito. Ele tá feliz em praticar bullying com o aluno. E logo depois disso, a gente vê quando o Peter sobe, assim que ele sobe no ônibus, a galera já taca a bolinha nele e tudo. Ele olha pra uma menina e olha só os arquétipos que a gente vai ver agora, certo? São pessoas que normalmente sofreriam bullying na escola. Então a gente vê a menina nerd. A menina nerd não quer sentar do lado dele, porque ele é bizarro demais, ele é muito mal visto na escola. Ele olha pro cara gordo, que também seria um outro alvo fácil de bullying na escola. A gente vê, né, os caras, os esportistas, que já é bem padrão, né, fazer isso, a gente não esperaria isso deles. Quer dizer, a gente esperaria isso deles, a gente não esperaria essa atitude de uma menina nerd, que é meio que como ele, mas não, pra menina nerd, o Peter não senta perto de mim, sabe? Ele dá uma olhada pro cara gordo, que inclusive está comendo, eu acho que até pra ressaltar esse aspecto, porque a gordofobia é muito forte ainda. Eu sou gordo ainda, eu fui muito mais gordo do que eu sou hoje, nunca sofri gordofobia, mas a gente vê relatos na internet, sabe como é complicado, sabe como tem gente que realmente não respeita, que usa isso pra fazer chacota, e isso faz muito mal pras pessoas. Então assim, um outro alvo fácil de bullying, que é o cara gordo da escola, ele também, que está sentado sozinho, ele também não quer, ele prefere ficar sozinho do que ficar do lado do Peter. Isso já, cara, é muito forte, isso é muito pesado, que isso mostra como o Peter é visto de uma forma totalmente depreciada pelas pessoas. Eles olham pra ele de uma forma bem depreciativa mesmo, né? E isso não só ajuda a desenvolver o personagem, como também ajuda a gente a se importar com ele. A gente já falou isso aqui na SB Cinema 1 trilhão de vezes. O começo de um filme, de um roteiro, normalmente, pra você se relacionar com aquele personagem, com o protagonista, o filme vai colocar ele sofrendo de alguma forma. Isso acontece desde o Harry Potter, na primeira cena dele com o primo dele, que o primo dele fica pisando lá nas escadas. Isso acontece com o Chris Pratt, né, o personagem dele, o Star-Lord, no Guardiões da Galáxia. No começo do filme, ele criança, ele perde a mãe dele e é abduzido pra fora do planeta. Então, assim, é uma coisa muito pesada. Mas o Peter Parker, cara, desse filme, esse começo desse filme em especial, especialmente esse daqui, é muito pesado, cara. E aí, pra completar, a galera ainda bota o pé na frente, ele tropeça, cai no chão e... tem um detalhe interessante. Ele também, a gente já demonstra, pela interpretação do Tobey Maguire, o quanto ele ama a Mary Jane, né? E o quanto ela é distante dele. Ela não vai tão cedo se aproximar dele e ele não vai conseguir fazer isso com ela, né? E alguém coloca o pé, não importa quem tenha sido, pra ele cair, porque assim, a gente já vê que todo mundo ali quer ver ele aí, quer ver ele no chão. Na verdade, eles não querem, eles já enxergam o Peter no chão. E aí a cena termina dessa forma. E aí eles vão lá pra
Tem esse outro momento super triste do Peter também, que ele pensa que a Mary Jane tá dando tchauzinho pra ele, mas ela tá dando tchauzinho pras amigas dela que estão chegando lá atrás. Isso acontece muito mais no segundo filme, né? Mas aqui no começo é bom pra estabelecer o personagem e a gente se relacionar com ele, certo? E aí tem um outro detalhe. Quando o Harry ele tá chegando, tô só marcando aqui as coisas que eu já falei, tá? Quando o Harry ele tá chegando pra se encontrar com o Peter aqui, pra eles poderem participar dessa excursão da escola, tem um diálogo bem expositivo, que a gente fala de exposição narrativa no cinema, e geralmente as pessoas pensam que a exposição narrativa é o problema. E não é isso. A exposição narrativa, ela se torna um problema quando ela é feita de forma incorreta, quando ela é feita de forma exagerada, desnecessária, quando ela subjuga a inteligência do público. Aí sim a exposição narrativa se torna um problema, se torna um defeito. A exposição narrativa por si só, ela não é, sabe por quê? Porque a exposição narrativa, ela tá acontecendo a todo momento num filme. A todo momento o filme tá te dando informações, ele tá te expondo informações que são importantes para que você compreenda aquela história. Isso acontece demais aqui nessa cena do Harry com o pai dele, e ele tá com vergonha de chegar e tal, e o pai fala, pô, você tá com vergonha por quê? Aí ele diz, não, é porque não pega bem eu chegar num Rolls Royce pra uma excursão da escola pública. Aí o pai dele vai e diz, mas também você foi expulso de todas as escolas particulares da cidade. Ou seja, essa informação eu acho ela essencial para a gente também compreender por que o Harry é amigo do Peter. Pô, se ninguém é amigo do Peter, se ninguém quer ficar perto desse cara, por que o Harry, que é um ricaço, um filhinho de papai, né, um playboyzinho, por que foi até engraçado falar assim, por que ele quer ser amigo do Peter? Porque ele também ele é desolado, ele também é deslocado. Ele não se enquadra na sociedade, no grupo de pessoas ali, né? E aí nós temos aqui um momento que logo, com 6 minutos de filme, isso contando os créditos iniciais, tá? Contando os créditos iniciais, 6 minutos de filme, o Norman começa a conversar com o Peter e você já percebe uma admiração do Norman. Ele nem precisa falar nada, mas ele já deixa muito claro que ele vê no Peter o filho que ele nunca teve. Logo nessa cena inicial do Harry conversando com o pai, a gente já percebe como o Norman sente até desprezo pelo filho ser do jeito que é, por ele ser rebelde, por ele ser deslocado, por ele não ter muito foco na vida, né? Ele que é um cientista, ele que é muito rico, ele que é muito bem sucedido, ele olha pro filho que tá indo por uma via contrária e não se sente orgulhoso por isso, ele se sente até mal, ele sente até desprezo pelo próprio filho. Com o Peter, ele não tem essa sensação. Na verdade, ele tem com o Peter a sensação que ele gostaria de ter com o próprio filho. E logo nessa cena tem um detalhe muito legal que ele vai... o Peter diz que leu a pesquisa do Norman. O Norman fala, e você entendeu? Ele, inclusive eu até fiz uma pesquisa, um trabalho da escola sobre a sua pesquisa. Ele fala, poxa, impressionante. Aí ele diz, os seus pais estariam orgulhosos. E aí ele diz, eu moro com os meus tios, eles se orgulham. Ele fala desse jeito. E vocês viram aí, eu dei um play aqui rapidinho na cena, a decupagem da cena, o enquadramento. Ele tá num plano médio, quase primeiro plano ali, em cada um dos dois personagens, bem próximo, mostrando essa proximidade dos dois. Quando o Norman fala, os seus pais devem ser orgulhosos. E quando a gente começa a perceber que ele sente orgulho do Peter, ele gosta de ver que o amigo do filho dele é o cara que ele gostaria que fosse o seu próprio filho, e aí o Peter, ele já se afasta do Norman, ele fala, não, eu moro com os meus tios, eles se orgulham, né? Então, olha como é que o filme faz isso também. Quando ele fala, os seus pais devem se orgulhar, aí o Sam Raimi corta para um plano mais aberto, já indicando esse distanciamento dos personagens, que agora o Peter fala isso até para se distanciar um pouco do Norman, tipo, não, mas eu não tenho pais, eu tenho tios e eu tô sacando aqui, eu quero me distanciar. E ele faz isso durante o filme todo. O Norman tenta se aproximar do Peter em diversos momentos e o Peter se afasta, porque ele não quer essa aproximação enquanto o Norman quer. O Norman quer cuidar do Peter como filho dele. Isso é muito importante pro clímax do filme, pro momentinho lá do clímax que a gente vai falar aqui ainda hoje, tá? Deixa eu só ver quanto tempo tá aqui nosso vídeo, que eu tô fazendo aqui no ritmo de live, tá com 14 minutos, vai ficar com umas meia hora esse vídeo, eu acho, né? Ou talvez fique menos, enfim. Quando eles entram no laboratório, o roteiro tem um outro elemento muito, muito bom, que é mais uma forma de exposição narrativa super inteligente desse roteiro, que é colocar uma pesquisadora do laboratório explicando o que cada uma daquelas aranhas fazem. E quando ela está explicando as habilidades de cada uma das aranhas, ela está descrevendo os poderes do Homem-Aranha. Então o filme, com 6 minutos e 55 segundos, quase 7 minutos,
ele estabelece, ele desenvolve, ele apresenta de forma brilhante todos os poderes do Homem-Aranha do Peter Parker. Então, do Homem-Aranha, enfim, os poderes que o Peter vai ter ao se tornar o Homem-Aranha, foi isso que eu quis dizer. E ele faz isso de uma forma muito natural, ela tá ali... Cara, as falas dessa personagem é só exposição narrativa, mas olha o contexto, faz todo sentido. E ela fala de cada uma das aranhas e no final ela diz, nós criamos, juntando todas essas aranhas aqui geneticamente modificadas. Então, você já entende, o filme não precisa te explicar direitinho como é que isso foi feito, ele não precisa esmiuçar isso, ele não precisa fazer de uma forma que vai subjugar a tua inteligência, que ele também não vai ser exagerado, não vai ser um personagem, inclusive, explicando pro Homem-Aranha os poderes dele, sabe? A gente faz isso na excursão da escola. Estamos ali junto com os alunos, nós somos alunos ali aprendendo junto com eles. Então é muito legal esse detalhe também. Mais uma aula de como fazer exposição narrativa no cinema. E a forma como o Sam Raimi ele revela a aranha, eu acho muito curiosa. Olha só como é que ele faz o jogo de câmera. É um pouquinho antes? Cadê? É quando ela fala das aranhas? Não, é um pouquinho antes disso. Enfim, ele faz uma câmera muito legal, que a câmera ela distancia e ela fica por detrás da aranha distante, como se a aranha estivesse observando todo mundo. Pronto, eu acho que agora, que ela fala das aranhas, a Mary Jane diz, mas tá faltando uma. E aí, olha só o que acontece. A gente vê que tá faltando uma aranha, a Mary Jane avisa, e aí, olha o jogo de câmera do Sam Raimi, ele vai cortar pra câmera lá de cima, desfocado, a teia da aranha, né, o ninho que a aranha fez, e a aranha lá em cima, observando todo mundo. Como se todos estivessem, olha só, presos na teia dela, ela só escolheu a presa dela, como se todo mundo ali tivesse já preso. Porque, cara, essa aranha, ela não me passa uma sensação boa. A música utilizada no momento, a gente vai falar da música daqui a pouquinho, o Danny Elfman, ele usa uma música muito aterradora nesse momento, nessa parte do filme de criação do Homem-Aranha, do nascimento do herói. Ele não usa uma música edificante, ele não usa uma música heróica. Não, ele vai usar essa música mais pra frente, porque o Homem-Aranha ainda não é um herói. Ele tá no processo de criação, ele tá no processo de nascimento. E o que acontece agora é bizarro, é muito bizarro. Então faz todo sentido a música ser bizarra. Queria muito poder tocar a música aqui, mas o YouTube não vai permitir, né? Mas olha só a forma como ele filma a cena, é muito bacana. E aí, depois você assiste o filme com calma, ouvindo, né, o som do filme, que infelizmente eu não posso deixar de tocar aqui. Eu já tô até pausando o filme aqui direto para não ter problema com o direito autoral, né? Inclusive posso ter, mesmo assim. Mas todo esse momento da aranha chegando até a mão do Peter e picando ele, repara como a trilha é assustadora. Parece que tem um monstro se aproximando do Peter. Parece que tem que ele tá correndo algum risco, sabe? E essa câmera em primeira pessoa chegando na mão dele, cara, é muito de terror. E o Sam Raimi vem de um cinema de terror independente muito forte, né? Que é o Evil Dead, né? Então faz todo sentido. Assim, a gente sabe de onde é que veio isso, né? Não é gratuito, o cara veio do terror, né? E vai voltar um pouquinho pro terror agora no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. E toda essa apresentação do Homem-Aranha, também eu posso falar a mesma coisa sobre a apresentação do Norman. As cores da empresa dele é tudo verde. Tudo já indicava, o caminho estava todo formado já pro nascimento do vilão. O chão é verde, as cores em detalhes nas paredes são verdes, a cor do gás que ele inala é verde também. Ainda tem um plus aí que os oficiais do exército também estão todos de verde, né? Mas eu acho que ainda mais do que isso é a ameaça que ele recebe desse oficial do exército, que desde cedo deixa bem claro que não gosta dele, e a forma como ele é tratado pelos outros sócios da empresa já dão logo nesses pouquíssimos minutos de apresentação do personagem. Não é nem apresentação, assim, a gente já foi apresentado a ele antes, mas como pai, agora nós somos apresentados a ele como um profissional, como um cientista, né? E nessa apresentação dele como um profissional, esses poucos minutos de cena, a gente já entende perfeitamente toda a relação dele com esse oficial do exército, dele com o cientista que é super cauteloso, e ele é um cientista que quer explorar, que quer experimentar, né? Enquanto os seus sócios, eles... você vê que eles não gostam muito do Norman, né? Tanto é que depois eles acabam excluindo ele da empresa. Eles vendem a empresa sem avisar a ele, certo?
Então, assim, essa primeira parte aqui da nossa análise foi muito pra gente ver essa questão da exposição narrativa. Agora a gente vai ver o restante do filme, tá? A gente vai agora ser apresentado a relação do Peter com os seus tios, né? Que eu até eu vi um pouco da análise do pessoal lá do canal da Abate Caverna, que eles até falaram também da questão do verde na parede, tudo no chão, da empresa do Norman. E ele fala, esqueci o nome dele agora, o rapaz lá do canal da Abate Caverna, que ele sente falta no filme de uma interação maior do Peter com os tios. Mas eu acho que isso é proposital, sabe por quê? Porque o fato deles se esforçarem, deles se preocuparem com o Peter, deles estarem sempre ali, mas o Peter não ter interesse em interagir com eles, mas o Peter não dar tanta atenção pra eles, não dar tanta bola pra eles, eu acho que isso tá ali de propósito pra quando o tio Ben morrer, quando o tio Ben for assassinado, a gente sentir isso com muito mais impacto. A gente tem essa sensação de tempo perdido, de oportunidade perdida, de que ele estava sempre ali e o Peter não soube aproveitar isso. E não só nessa cena de interação inicial deles, a gente tem isso, mas eu acho que isso fica ainda muito mais perceptível quando o tio Ben ele combina com o Peter deles pintarem a cozinha de verde, né? Ou é de azul? Acho que é de azul. Eles combinam de pintar a cozinha e o Peter chega atrasado. E ali, eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. O pessoal lá do Abate Caverna também comentou isso, mas eu vou dar uma outra perspectiva interessante aqui também sobre isso, tá? Deixa eu passar aqui só um pouquinho mais pra frente, que é o momento que o Peter chega, todos eles ficam felizes, todos eles querem conversar com o Peter e olha a reação do Peter. Tudo bem que ele tá passando mal e tudo mais, mas ele não quer conversa com os tios e tem várias outras cenas onde ele passa e o tio dele tenta falar com ele, tudo ele tá com pressa, ele quer ir pra escola. Mesmo a escola sendo péssima, mas ele também não quer interagir com os tios, sabe? Que é uma coisa muito de adolescente, né? Assim, eu não tive isso, mas eu conheço amigos que tiveram e é bem comum isso no cinema, né? O adolescente que tem vergonha dos pais, que no caso são os tios dele, né? E ele não distrata os tios, ele só não dá tanta atenção. E é interessante, é diferente dele distratar, porque se ele distrata, a gente não se relaciona com o personagem, a gente perde essa conexão com ele. Então ele só não dá tanta atenção quanto ele deveria dar para os tios, o que eu acho bem mais interessante narrativamente, certo? E aí, olha só, a gente vai ver agora a transformação do Peter no Homem-Aranha. E juntamente com o momento em que ele é picado, essa cena da transformação dele é tudo. Ela parece com qualquer coisa, menos com o nascimento de um super-herói. O cara tá passando mal, o cara não consegue nem deitar na cama, ele deita no chão. Começam a piscar imagens na tela, imagem de caveira, imagem de aranha, umas imagens bem grotescas. Olha só, a música é super aterradora. Danny Elfman mata pau, cara, eu adoro a trilha dele. Muita gente fala mal da trilha dele, eu não entendo assim, tipo, não desse filme específico, mas do trabalho do Danny Elfman como um todo, que eu acho sensacional. Mas olha só, a mão dele inchada, a picada na mão inchada, a câmera se aproximando, essas luzes piscando como se fossem trovões, né? Mas a gente sabe que lá fora tá de dia ainda, não teria como esse trovão iluminar tanto. E é uma coisa muito mais interna do personagem, né? Olha isso, cara! Olha isso, tem uma caveira voando na câmera. Isso é filme de terror puro. Mas por quê? Por que ele faz isso? Porque até então, ele, como eu falei, ele não é o herói. Mas também tem um outro detalhe muito interessante, que é, ao mesmo tempo em que o herói nasce, o vilão também nasce. A montagem do filme, ela corta, né, a gente vê o que está acontecendo com o Peter, e ela corta para o que estava acontecendo com o Norman, enquanto o Peter estava passando pela sua transformação, enquanto o Peter estava ganhando seus poderes. Enquanto um ganha os seus poderes para o bem, o outro ganha os seus poderes para o mal. Cara, isso é uma história de yin yang perfeita. São os dois lados da mesma moeda. E é uma coisa que o Norman meio que dá a entender. Ele não fala com essas palavras, mas ele dá a entender que eles são poderosos, só que um escolheu usar esse poder para o bem, enquanto o outro escolheu usar o poder para o mal. Eu queria até aproveitar logo esse gancho para poder comentar um pouco sobre o vilão do Norman Osborn. Até o próprio Willard Dafoe falou recentemente na entrevista que ele deu na CCXP que o Norman Osborn dele não tinha, nessa época aqui, uma motivação muito clara. Assim, ele tinha motivações para se transformar num vilão, mas ele não tinha um objetivo específico, um objetivo palpável, sabe? Falta esse objetivo ao vilão, e ele diz que no Homem-Aranha, sem caminho para casa, né, sem volta para casa, ele disse que nesse filme ele tem esse objetivo palpável, né? Eu quero muito saber exatamente qual que é esse objetivo.
Mas é um problema que eu acho no filme, assim. Eu acho que é uma pequena lacuna no roteiro que eu sinto que faz falta. O Homem-Aranha tem objetivos muito claros. Qual é o objetivo do Duende Verde? Só ser mal? Poder? Ganância? Apesar de ser um filme bem escrachado, bem quadrinhos, eu ainda sinto que nesse aspecto ele poderia ter colocado algo um pouco mais específico, certo? Mas vamos seguir. E aí, como eu falei, em paralelo que a gente vê o Homem-Aranha nascendo, a gente vê o Duende Verde nascendo. Com a montagem dando a entender que enquanto uma coisa acontece, a outra coisa também estava acontecendo. E aí, meu patrão e minha patroa, a partir de agora, o filme ele vai se tornar uma sucessão de cenas icônicas. Cenas completamente inesquecíveis. E, cara, eu simplesmente não consigo explicar por que essas cenas são tão icônicas assim. Elas acontecem sem parar. É uma depois da outra. Começa com o Peter pegando os objetos caindo quando a Mary Jane joga eles pra cima. Né? Ela escorrega, joga os objetos pra cima, ele a pega e segura todos os outros objetos que estavam caindo da bandeja. Cara, essa cena é incrível. E eu vi recentemente que eles regravaram essa cena várias vezes até ele acertar. Gravaram, tipo assim, centenas de vezes, ou foram dezenas de vezes, até ele pegar tudo. Eu não consigo imaginar a dificuldade de gravar essa cena dessa forma. Bruno podia ter usado CGI? Poderia, mas nessa época o CGI ainda era meio limitado. Ia ficar uns objetos 3D, ia ficar bizarro. Não sei como é que eles poderiam fazer isso aqui com cordinhas também, né? Com cabos, né? Não sei dizer. E aí depois ele joga a comida no Flash, ele descobre a teia. O Flash, ele descobre esse poder de percepção do ambiente, né? Que a gente vê essa cena da mosca. O que eu até entendo como uma referência, porque o Stan Lee, ele teve a ideia pro Homem-Aranha, não foi vendo uma aranha, pensando na aranha. Ele viu uma mosca escalando a parede. E ele pensou, poxa, seria muito legal ter um super-herói que escalasse as paredes. Só que ele não ia fazer o Homem-Mosca. E aí ele pensou no Homem-Aranha, e aí pensou na questão das cores, e aí foi e construiu tudo junto com o Steve Ditko, né? E aí ele construiu o personagem, mas a gente tem a mosca aí fazendo parte do filme. Cara, esse aqui é muito icônico também. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava tentando imitar ele. Meu pai me segurava assim pra ver até onde eu conseguia descer igual o Peter nessa cena. Claro, ele tava fazendo isso com a ajuda de cabos e tudo mais, mas, cara, toda essa sequência dele brigando é muito icônica, e ele sai e ele descobre o poder, ele olha pra mão e percebe o que é que faz ele grudar nas coisas, ele conseguir escalar as paredes. Ele escala uma parede pela primeira vez, numa sacada sensacional não sei se foi do Sam Raimi, enfim, do filme como um todo, de fazer o Tobey Maguire fazer a cena num chão que foi feito em estúdio, né, pra parecer que é uma parede, e o ângulo de câmera que ele utiliza. Cara, essa imagem é muito emblemática, né? Eu até prefiro até essa, assim, que a câmera ela passeia um pouco mais e você sente mais realismo na cena de que aquilo realmente tá acontecendo de verdade. E aí corta pra outra cena icônica, que é o Peter pulando de prédio em prédio. E aí depois você corta pra uma outra cena icônica, que é o Peter aprendendo a usar a teia. E aí, talvez seja por isso que seja tão icônico, porque é um cara, um completo ninguém, um cara odiado por todo mundo, desprezado por todo mundo, de repente descobrindo habilidades sobre-humanas, se divertindo com isso. Você vê na cara dele que ele tá feliz, que ele tá se divertindo com isso. Isso tá trazendo pra ele um poder que ele não tinha antes. Então talvez por isso torne esses momentos tão icônicos, né? E também porque é o nascimento do Homem-Aranha, que nessa época já era um dos super-heróis mais badalados de todos, mais famosos, né? E aí o Peter chega em casa, e aí entra uma coisa lá que o pessoal do Abate Caverna disse, do canal Abate Caverna, é verde mesmo, que eles falam da gangorra Homem-Aranha, né? Da gangorra Peter Parker. Quando a vida do Peter Parker tá bem, o Homem-Aranha não tá bem. Quando o Homem-Aranha tá muito bem, a vida do Peter Parker vai bem mal, né? E, cara, isso aqui é um exemplo, não tem exemplo melhor, mas aí eu falo da perspectiva que eu disse que ia trazer, né? Ele chega em casa e vê que o tio já pintou a cozinha sozinho, que ele esqueceu, que ele tinha combinado com o tio de ir lá pintar com ele esqueceu, né? Porque ele estava fazendo o quê? Se divertindo como Homem-Aranha, aprendendo, descobrindo os seus próprios poderes, né? E eu acho que não só isso, assim, para desenvolver essa questão da gangorra do Peter Parker, né? Como eles mencionam lá no canal do Abate Caverna, mas principalmente para quando o tio Ben morrer, a gente ter essa sensação ainda mais forte de oportunidade perdida, de ter curtido mais o tio, de ter valorizado mais a presença do tio. E você vê que é uma crescente. Começa o Peter passando ali e não quer falar com ele. Aí o Peter vai pra escola e não quer falar com ele. Assim, fala rapidamente. Combina com ele uma coisa e fura com o tio. Chega em casa, percebe que perdeu esse momento que ele tinha combinado com o tio.
E aí tem um ápice que é a discussão dos dois, aonde o Peter fala pro tio Ben que ele não é o pai dele. E isso entra mais uma vez na questão que eu falei lá dessa questão paterna do filme, do Norman querer ser o pai do Peter, o Peter não querer, mas também não reconhecer o tio Ben como o pai dele. E ele fala com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o Peter entende isso de uma forma errada, que ele quer se livrar logo daquilo, que ele tá ansioso para pegar o dinheiro para poder comprar um carro para impressionar a Mary Jane, né? Ele se iludindo com coisas supérfluas, se iludindo com coisas que não são as coisas com as quais ele deveria realmente se iludir, ou que nem se iludir, mas se dedicar a isso, né? E ele é super grosseiro com o tio Ben. E as últimas palavras de um para o outro o tio Ben diz para ele: eu sei que eu não sou o seu pai. E aí o Peter interrompe ele e diz: então pare de tentar assumir esse papel. Eu sei decorar das falas do filme, vocês têm noção. Eu vi esse filme 1 bilhão de vezes, gente. Vocês não têm noção. Eu era criança, pegava o VHS e via 1 zilhão de vezes. E é isso, cara. E a gente vai, daqui a pouquinho vai chegar na cena da morte do tio Ben. E isso fica muito forte. Eu lembro de todos esses momentos quando o tio Ben morre. Mas essa questão da paternidade, ela vai fechar o ciclo dela lá no final do filme, lá no clímax do filme, num diálogo do Peter com o Norman, tá? E a gente vai chegar lá. Só pra comentar brevemente, cara, olha, assim, eu sei que luta livre é exagerada, é uma coisa super escrachada, mas a forma como o quebra-osso, o serra-osso, né? A forma como ele se expressa, o jeito que ele fala, até a dublagem dele, quando você vê dublado, é super exagerada. As pessoas ali, as roupas que a galera tá usando, tudo é muito escrachado, é tudo muito exagerado. Eu acho que essa cena é muito boa pra setar o tom. O tom do filme é esse. Não tenta pedir algo super realista, super sério desse filme. Você não vai encontrar. Esse filme é quadrinhos puro. Eu acho que foi muito por isso na época que eu me emocionei tanto com esse filme e gostei tanto. E aí tem toda aquela questão do isso não é problema meu e tal, a morte do tio Ben, cara, é muito impactante. Até hoje assistindo eu me emociono muito com a morte dele, eu acho muito bonito. Ainda mais percebendo esses detalhes que compõem, que constituem a narrativa do filme, né? Cada pontinho desse, essa construção de vários beats, de várias batidas de roteiro até chegar na batida principal desse primeiro ato, que é a morte do tio Ben, né? Que é um divisor de águas na vida do Peter. Mas aí logo depois disso a gente tem a primeira cena de web swing, né, de balançar, que é o que a gente fala em inglês de web swing, mas é o balançar de teias, ele se balançando com as teias pela cidade. E olha só o jogo de câmera do Sam Raimi nessa cena. A câmera tá sempre muito próxima do Peter, como se a gente estivesse se balançando junto com ele. Em pouquíssimos momentos ele vai fazer um plano super aberto e a gente vendo ele se balançando por aí. A câmera é sempre muito próxima dele. Logo no comecinho. A gente vê o rosto dele muito de perto, ele desce, a câmera desce junto, e boa parte dessas imagens, gente, não eram efeitos visuais. Eles fizeram um negócio chamado Spider Cam, que era uma câmera-aranha, que eles prendiam cabos de um prédio a outro, e a câmera deslizava, né? Passou um mosquitinho ali, né? Que choveu aqui em Fortaleza, aí tem uma luz aqui bem quente, aí o pessoal os mosquitinhos estão bem, a galerinha tá aqui na luz, né? E a câmera deslizava nesse cabo, para eles conseguirem essas imagens. Então, boa parte das imagens eram práticas, não eram prédios feitos de computação, o que é muito legal, né? O filme tem esse... Ao mesmo tempo que ele não tem uma narrativa naturalista, ele tem um realismo muito forte, ele traz a gente para dentro da história com esses elementos bastante práticos, né? Utilizando efeitos práticos e poucos efeitos visuais, até porque naquela época os efeitos visuais não eram tão fáceis de serem feitos como são hoje em dia, né? Eu sei que não são fáceis, mas comparados com aquela época, né? E aí a câmera é sempre muito próxima do Peter. Em poucos momentos ele abre a câmera. E quando ele abre, depois ele fecha. Ó. A gente tá próximo do Peter, junto com ele, naquela cena. Isso traz a gente pra dentro da cena. E foi aqui que eu entrei em pânico no cinema. Eu entrei em choque na época. Que eu, caramba, olha isso, cara, que loucura. É igualzinho os quadrinhos. Caramba, isso nunca foi feito antes, sabe? Ainda mais com o Homem-Aranha. Começar com o Homem-Aranha é muito sensacional pra mim. É muito sensacional. E justamente quando o Peter se forma no ensino médio, é quando ele tem mais um choque de realidade com ele mesmo, tem essa conversa com a tia May e ele decide de fato se transformar no Homem-Aranha. Porque até então ele não era o Homem-Aranha, ele ainda estava passando pela transformação. Aqui ele ainda estava na transição. E engraçado que isso acontece justamente quando ele, entre aspas, amadurece. Quando ele sai da escola e se transforma num adulto. Né? Ele sai do ensino médio e se transforma num adulto. É o mesmo momento no roteiro em que ele deixa de ser o Peter Parker e se transforma no Homem-Aranha de fato. E aqui eu tenho certeza... Aquela cena eu falei que eu não tinha certeza, mas
essa câmera aqui, certeza que ela foi a Spider-Cam. Olha só, é uma imagem real. E você vê, ó, a câmera desce e ela passeia por entre os carros. Isso aqui definitivamente foi Spider-Cam, que eles montaram alguns cabos aí entre os prédios e a câmera deslizou entre eles. Certinho? Eu adoro esse momento meio documentário, né? As pessoas dando depoimento delas sobre o Homem-Aranha. Eu adoro também um outro detalhe, que é a caracterização dos bandidos, cara. Eles são todos iguais, eles são todos com boinas, com... Caramba, esqueci o nome agora disso aqui. A minha esposa tinha vários aí. Essa bandana, né? E sempre de preto. Cara, é engraçado. A gente estava assistindo junto o filme, ela até falou que uma das bandidas, né? Das assaltantes, ela tá usando uma cropped, né? É bem quadrinhos mesmo, né? O próprio J. Jonah Jameson, um personagem super escrachado, super exagerado, também totalmente saído dos quadrinhos. Ele e todos os personagens ao redor dele, do Clarim Diário. Não tem como, cara. O tom desse filme é esse. E eu gosto muito disso. Muito mesmo. E aí, pra gente já ir encerrando aqui, já falei disso aqui também, que eu tô marcando aqui as coisas que eu já falei pra não me repetir, tá? Mais uma vez, a primeira luta do Homem-Aranha com o Duende Verde é super exagerada. A forma como o Duende Verde fala, ele caindo aqui é super exagerado. Quando a polícia aponta a arma pra ele, ele fala, tudo bem, eu me rendo. Cara, é engraçado. Hoje em dia eu acho engraçado. Mas na época, como eu tava tão vidrado no filme, assim, tão dentro da narrativa dele, porque a proposta é essa mesmo, eu não achei engraçado, eu achei assustador na época. Eu também era criança, né? Mas, enfim, eu só queria comentar como isso é mais um elemento que constrói essa aura, esse clima do filme super descompromissado, né? Aqui também a gente já tem um vislumbre da atuação do Willem Dafoe como Duende Verde, mas isso vai ficar ainda mais acentuado quando ele tem a sua primeira interação de frente pro espelho, ele interagindo com o próprio reflexo, completamente ensandecido, mais ensandecido impossível. E cara, também é engraçado, eu preciso comentar isso, como o filme ele tem a capacidade de criar imagens super bonitas, super interessantes. Por exemplo, esse plano aqui eu acho ele lindíssimo, do Homem-Aranha pulando em câmera lenta. Eu não sei se ele é totalmente computação gráfica, ou se é parte computação gráfica, parte coisas de verdade, né? Itens práticos, né? E caramba, eu acho lindíssima a fotografia, a luz nele, o uniforme, as chamas atrás, o fato de estar em câmera lenta, as abóboras cortantes, né, com essas navalhas tentando atingir ele. Tem um outro momento onde ele se abaixa, que ele se abaixa em câmera lenta, né, ele se inclina para trás e duas dessas abóboras se chocam no ar. Enfim, e tem várias outras cenas, por exemplo, aqui a gente já indo pro final, né? Tem dois momentos aqui que eu acho muito bonitos. O primeiro é aqui quando o Duende larga os dois e a gente vê cada um no reflexo da lente do Peter, do Homem-Aranha no caso, também é o Peter, né? Aqui, ó, eu acho esse plano muito bonito, que indica que ele tá completamente dividido entre os dois, ele não sabe qual dos dois escolher, e ele faz lá a maracutaia dele, salva os dois. E tem um outro plano também que eu acho bem bonito, que é agora quando o Duende atinge o... É aqui, ó. Não, é um pouquinho depois. É quando ele atinge o... Aqui, ó. Exatamente aqui. Mais uma vez, a questão da câmera lenta, a iluminação tá muito bonita, os efeitos estão perfeitos, e parece um momento tirado dos quadrinhos, cara, extraído completamente dos quadrinhos. E olha só como é realista. Não sei se aqui é um ator, um dublê vestido com a roupa, ou se é computação gráfica, eu acredito que seja um dublê. Porque tá muito real, cara. Todos esses planos são muito bonitos. À noite também, né? O fato de ser à noite, eu tava torcendo muito para que o clímax do No Way Home, né, fosse à noite, vai ser à noite, graças a Deus, porque, sei lá, eu acho que o dia, né, a questão de ser à noite traz essa questão mais sombria, mais pesada, uma carga mais emocional, mais pesada pro filme. E pra gente fechar o ciclo, né, quando o Norman tenta enganar o Peter, quais são as palavras dele? Eu sempre fui um pai pra você. Seja um filho pra mim agora. Ele fala exatamente assim pro Peter nesse momento, e a resposta do Peter não poderia ser outra, não poderia ser uma resposta melhor do que eu tenho um pai, o nome dele era Ben Parker. E aí ele fala, vai com Deus, Homem-Aranha, o Peter percebe que tá vindo o planador, pula, e o Norman acaba se matando, né? E cara, pra mim aqui ele fecha esse arco narrativo do Peter de entender de onde ele vem, entender a criação dele e de compreender de onde veio a ideologia que o tornou quem ele é.
Ele é o Homem-Aranha por conta do Tio Ben. Se não fosse o Tio Ben, se não fosse a morte do Tio Ben, ele jamais teria se tornado Homem-Aranha. E aqui ele assume isso. Ele diz, o meu pai é o Tio Ben. E eu acho isso muito, muito, muito bonito. E fecha perfeitamente o arco narrativo desse filme. E a última cena do Peter Parker, ela encaixa perfeitamente com a última cena do Homem-Aranha. O último plano dele. Ele tá de luto. Ele tá em luto. Totalmente de preto, com um sobretudo preto. Tendo que deixar a mulher da vida dele, a mulher pela qual ele é apaixonado, pra trás. Ela quer ficar com ele, mas ele não pode ficar com ela. Porque ele precisa protegê-la, né? E aí o filme corta pra ele se balançando como Homem-Aranha, né? Encaixando perfeitamente naquela questão lá da gangorra do Peter Parker, que o pessoal da Batcaverna falou, que enquanto o Homem-Aranha vai mal, o Peter Parker vai bem, e quando o Homem-Aranha vai bem, o Peter Parker vai mal. E o filme termina assim, mostrando que esse... E a narração em off dele diz isso, né? Que essa é a vida dele. Ele é o Homem-Aranha e é assim que vai ser. Ele vai se sacrificar por algo maior, por algo muito além dele, né? E ele é o Homem-Aranha. E, cara, sensacional. Eu fiquei aqui, ó, quanto tempo falando desse filme? 40 minutos. Eu achava que esse vídeo ia ficar com 20 minutos. Mas eu tinha que falar tudo o que eu precisava falar sobre esse filme. Então, gente, esse foi o primeiro episódio. Amanhã vai sair, se você estiver vendo isso aqui na segunda, né? Amanhã vai sair o segundo episódio sobre o Homem-Aranha 2, que inclusive eu já tenho uma análise completa sobre o filme aqui, uma análise de 2 horas, mas eu vou fazer uma versão mais enxuta dela para lançar amanhã. E no resto da semana nós vamos ter mais episódios do Homem-Aranha. Você gostou desse conteúdo? Então, por favor, não esquece de se inscrever aqui no canal da SB Cinema. Conto muito com o apoio de vocês e também com o seu like, o seu comentário, com a sua visão, com a sua interpretação. O que é que você achou desse vídeo? O que é que você acha desse filme? Comenta aqui embaixo, eu quero conversar com vocês. Um fortíssimo abraço. Não esquece do like, não esquece de se inscrever e vida longa ao cinema.